Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Muito rapidamente, a solicitação de comunicação da Lobo do Sul chegou. Quem é você? Se você tem algo a dizer, então diga rápido. Estou muito ocupado. Shi Feng disse em um tom irritado após atender a ligação. Você sabe quem eu? As palavras de Shi Feng quase fizeram Lobo do Sul perder o controle. No entanto, no final, ele ainda suportou. Afinal, essa era uma tarefa que lhe foi dada de cima, então ele precisava executar o trabalho corretamente. Se fosse qualquer outra pessoa que ousasse falar com ele dessa forma, eles definitivamente enfrentariam um fim trágico. Se você não tem nada a dizer, então vou desligar. Disse Shi Feng. Lobo do Sul disse furiosamente. Por que eu iria te procurar se não tenho nada a dizer? Então fale sobre isso rápido, estou muito ocupado. Shi Feng disse, irritado. Havia uma grande oportunidade bem diante de seus olhos, então onde ele encontraria tempo para brigar com um estranho? Lobo do Sul quase explodiu de raiva mais uma vez com as palavras de Shi Feng. Um especialista solto como Shi Feng ousou falar com ele dessa forma. No entanto, depois de pensar um pouco, Lobo do Sul percebeu que Shi Feng só ousou falar com ele dessa forma por não saber sua identidade real. Preciso me acalmar. Acalmar. Lobo do Sul se consolou, dizendo. Contanto que ele saiba minha identidade, ele definitivamente ficará chocado e sem palavras. Eu sou o porta-voz do submundo. Imagino que você nunca tenha ouvido falar do nome submundo, certo? Isso porque o submundo é uma gigantesca organização oculta. Se uma pessoa não atingir um certo grau de padrão, ela não terá qualificações para saber sobre nossa existência. Quanto à força do submundo, posso falar sobre isso agora mesmo. Mesmo que seja um especialista em assassinatos como Céu Absoluto, depois de se esforçar por 3 anos, só agora ele conseguiu obter as qualificações para se tornar um membro externo do submundo. Até agora, ele era apenas uma existência no fundo do poço. O quê? Céu Absoluto é apenas um membro externo do submundo? Shi Feng ficou levemente chocado. De fato, ele nunca tinha ouvido falar do nome submundo antes. Ele também não sabia o quão poderoso ele era. No entanto, se um assassino de alto nível como Céu Absoluto fosse apenas um membro externo, poderia ser visto quão insondável era o histórico que Submundo possuía. Shi Feng também não achava que Lobo do Sul estava mentindo. Depois de experimentar tantas coisas no domínio de Deus, Shi Feng era bastante proficiente em determinar se uma pessoa estava mentindo ou não. Além disso, a maneira como o Lobo do Sul falava carregava a sugestão de alguém falando de cima, como um imperador observando os plebeus. Esta não era uma ação que pudesse ser falsificada. Eles não podem estar querendo se vingar porque eu matei Céu Absoluto, certo? Shi Feng adivinhou internamente. Anteriormente, ele não havia descoberto nenhum emblema de guilda na pessoa de Céu Absoluto. Portanto, ele sempre pensou que Céu Absoluto era um especialista oculto trabalhando como um assassino solo. Ele não achava que Céu Absoluto teria tal apoio. Ao ouvir o choque de Shi Feng, Lobo do Sul se sentiu um pouco satisfeito. Na verdade, isso não é nada especial. O submundo também possui uma influência inimaginável no mundo real. Os recursos e informações que possuímos excedem em muito sua imaginação. Mesmo como um membro externo, a força que você possui pode fazer até mesmo uma grande corporação em uma cidade tremer. Até mesmo a deusa da neve, Neve Gentil, com quem você está muito familiarizado, tem que tratar um membro intermediário do submundo com respeito, sem mencionar a alta gerência do submundo. Lobo do Sul riu, orgulhosamente dizendo. Ao contar todas essas informações, não estou tentando me gabar do submundo, mas, em vez disso, estou dizendo quão poderoso é o histórico do submundo. Se você não acredita em mim, pode perguntar ao Neve Gentil. Sem força suficiente, ninguém teria nem as qualificações para saber sobre a existência do submundo. Estou entrando em contato com você para dizer que você já recebeu a atenção do submundo. Agora você possui as qualificações para se juntar ao submundo. É porque eu matei Céu Absoluto? Shi Feng perguntou calmamente. Sim, você pode colocar dessa forma. Se você não tivesse força para matar Céu Absoluto, então você realmente não seria capaz de chamar a atenção do submundo. Lobo do Sul ficou um pouco surpreso. Shi Feng na verdade não ficou nem um pouco animado depois de ouvir suas palavras. Se outros recebessem uma mensagem semelhante, eles normalmente ficariam em êxtase, desejando poder se juntar imediatamente. Afinal, ao se juntar ao submundo, alguém poderia ter muitas chances de se familiarizar com um grupo de grandes personagens. Executar tarefas no futuro também se tornaria muito mais conveniente. As informações que o submundo possuía excediam em muito o que alguém poderia imaginar, e teriam um benefício inimaginável para o desenvolvimento futuro de alguém. Então você está dizendo que, contanto que eu concorde, eu posso me tornar um membro externo do submundo imediatamente?
Shifeng já havia passado por muitas tempestades há muito tempo. Ele não era mais aquele jovem imaturo de 20 e poucos anos. Por isso, ele reagiu com extrema calma. Na vida anterior de Shifeng, como líder da guilda Shadow, ele nunca tinha ouvido falar da existência do submundo. No entanto, Shifeng também não achou estranho. Afinal, Shadow era apenas uma guilda de segunda categoria. Aos olhos das guildas de primeira categoria, elas eram apenas uma formiga na estrada, não dignas de serem mencionadas. Você pode colocar dessa forma também. No entanto, não seria fácil se você desejasse se juntar ao submundo. Agora mesmo, você só possui as qualificações para se juntar. Além disso, no submundo, sempre acreditamos que, se você desejasse obter algo, então você precisaria pagar um preço equivalente por isso. Somente quando você puder pagar o preço para se juntar ao submundo, você seria capaz de se tornar oficialmente um membro externo. Você pode me dizer que tipo de preço eu preciso pagar? O preço para se juntar ao submundo é uma quantia considerável. Até mesmo o Céu Absoluto levou 3 anos para se juntar. No entanto, você é extremamente sortudo. Das minhas investigações anteriores, descobri que há uma certa chama em sua posse que é capaz de aumentar muito seu ataque e poder destrutivo. Contanto que você entregue essa chama e pague uma taxa de associação mensal de 10 moedas de ouro, você se tornará oficialmente um membro externo do submundo. Entendo. Shifeng percebeu. A organização, submundo, era semelhante a uma grande câmara de comércio na vida real. Se alguém quisesse se juntar à organização, então precisava pagar a taxa de associação. No entanto, nem todo mundo possuía as qualificações para se juntar à organização. Dentro da organização, os membros seriam capazes de formar plataformas para assistência mútua, compartilhamento de informações e compartilhamento de recursos. Com isso, os membros seriam capazes de obter muito mais oportunidades de negócios para desenvolver ainda mais seus próprios empreendimentos. Já que você entendeu, quando você está preparado para pagar o preço? Eu não posso ficar muito tempo na cidade da Folha Vermelha. Eu ainda tenho muitas outras coisas que preciso fazer. Lobo do Sul disse com uma risada. Contanto que ele pudesse obter a chama de classificação épica nas mãos de Shifeng, juntando-a com vários anos de contribuições acumuladas, ele seria capaz de se tornar oficialmente um membro intermediário do submundo. Naquela época, ele seria capaz de chamar o vento e a chuva como quisesse. Desculpe, mas eu me recuso a entrar. Você deveria procurar outra pessoa. Shifeng disse em um tom severo. Depois de sua experiência com Shadow, ele não queria mais se juntar à organização de outra pessoa. Além disso, ele não precisava se juntar à organização de outra pessoa. Com sua vantagem como uma pessoa reencarnada, ele tinha conhecimento de toneladas de informações das quais outros não tinham conhecimento. Ele também sabia as tendências nas quais o futuro se desenvolveria. Se Submundo estava procurando para cooperar como iguais, então ele poderia colocar alguma consideração no assunto. No entanto, para ele se tornar um membro do Submundo, seria apenas uma forma diferente de escravizar-se para outra pessoa. Felizmente, ele não possuía tal hobby. Agora mesmo, ele já podia começar a estabelecer uma grande oficina. O objetivo de estabelecer uma grande guilda também estava próximo, então ele realmente não via necessidade de se juntar ao submundo. A coisa mais valiosa que alguém poderia obter dentro do submundo era informação sobre o domínio de Deus. Aos olhos dos outros, embora tal informação fosse extremamente preciosa, para Shifeng era conhecimento comum. A razão pela qual ele falou tanto foi simplesmente para descobrir mais sobre o submundo. O que você disse? Lobo do Sul pensou ter ouvido errado. Depois de falar por tanto tempo, Shifeng simplesmente o rejeitou. Não estou interessado em me juntar ao submundo. Você deveria procurar outra pessoa. Shifeng reiterou mais uma vez. Depois de falar tanto, no final, você está apenas brincando comigo? Lobo do Sul disse com raiva. Você sabe que tipo de consequências suas ações trarão? Foi você quem me contatou primeiro. Agora que não quero me juntar ao submundo, você vai me ameaçar para me juntar. Shifeng zombou. Já que você ousa brincar conosco, submundo, você naturalmente tem que pagar o preço. Entregue a chama, e eu considerarei isso como se esse assunto nunca tivesse acontecido. Caso contrário, prepare-se para sofrer a ira do submundo. Lobo do Sul ameaçou em um tom frio. Você finalmente revelou sua cauda de raposa. Desde o começo, seu objetivo sempre foi a chama, certo? Você descobriu no céu absoluto que minha chama não é nada simples, então você deseja tê-la para si agora, é? Shifeng disse calmamente. Eu só tenho uma frase para dizer a vocês, se vocês têm habilidade, então venham. Lobo do Sul ficou em silêncio diante da resposta calma de Shifeng. Ele informou claramente a Shifeng sobre o passado do submundo e seu poder assustador, mas Shifeng ainda escolheu resolutamente se opor ao submundo, recusando-se a entregar a chama. Esta foi a primeira vez que Lobo do Sul encontrou um caso assim.
Se você acha que, apenas por conhecer e ter o apoio da neve gentil, o submundo não ousará alvejá-lo, você não poderia estar mais errado. Lobo do Sul zombou. Mesmo o atualmente famoso Ouroboros não ousa ter inimizade contra o submundo, sem mencionar o miserável primeiro vice-líder. Vou lhe dar uma última chance de entregar a chama. Dessa forma, você ainda pode jogar no domínio de Deus confortavelmente. Caso contrário, não haverá lugar para acomodá-lo em todo o domínio de Deus. Parece que você realmente não entende palavras humanas. Ou há um problema com sua inteligência? Xifeng riu desdenhosamente. Você deseja tomar algo que me pertence apenas com algumas palavras? Você acha que sua família comanda o domínio de Deus ou algo assim? Vou lhe dizer mais uma vez, se você tem a habilidade, então venha. Estou ansioso para ver o que você pode fazer comigo. Se fosse sua última vida, Xifeng poderia ter cedido. No entanto, era uma história completamente diferente agora. Nesta vida, ele possuía tanto o capital quanto a confiança para desafiar uma existência gigantesca como o submundo. Após reencarnar, o objetivo de Xifeng na vida era completar o sonho que ele nunca realizou em sua vida anterior, estabelecendo seu próprio império virtual. Nesse caminho, ele estava destinado a fazer inimigos dos muitos poderes principais do domínio de Deus. Se ele abaixasse a cabeça para o submundo agora, como ele poderia desafiar os tiranos do domínio de Deus no futuro? Como ele poderia competir pelos recursos, território, equipamento e coisas do tipo no domínio de Deus? Embora a influência do submundo fosse enorme, e sua influência na realidade fosse igualmente grande, quando confrontado com o domínio de Deus, o segundo mundo globalmente reconhecido, nenhum poder no mundo poderia interferir no sistema de Deus principal, muito menos um mísero submundo. Mesmo que o submundo desejasse investigar a identidade de Xifeng na vida real, era uma tarefa impossível de ser alcançada. Após mais de 100 anos de operação e melhorias, a privacidade dos jogadores em jogos de realidade virtual era quase perfeita. Também era impossível descobrir a identidade de uma pessoa por meio de negociações virtuais. Muito bem. Já que parece que você realmente fortaleceu seu coração para se opor ao submundo, é melhor se preparar para entrar no inferno. Lobo do Sul estava tão bravo que sorriu. Ele realmente não achava que haveria uma pessoa que não temesse a morte. Xifeng era apenas um jogador independente, e ele só ousou falar aquelas palavras presunçosas porque ele não conhecia o terror do submundo. Na visão de Lobo do Sul, Xifeng era apenas um tolo arrogante e presunçoso que não conhecia o medo. A principal influência do submundo cobria 2 impérios e vários reinos, incluindo o reino Estrela-Lua. Contanto que ele relatasse esse assunto aos superiores, em poucos dias, um jogador independente como Xifeng não permaneceria mais se misturando no domínio de Deus. Naquela época, Xifeng não teria escolha a não ser oferecer aquela chama de classificação épica. Inferno, é mesmo? Eu já curti a atmosfera dele muitas vezes antes, e entrar na sua não fará diferença alguma. Xifeng deu de ombros, sorrindo insolentemente enquanto falava. Xifeng agora possuía a chama do Diabo Azul-Gelo. Com sua atual proeza de batalha, ele não temia nenhum jogador nem um pouco. Se eles quisessem se unir contra ele, ele usaria a guerra de guerrilha para lidar com eles. Sua velocidade de nivelamento era extremamente rápida, então ele podia se dar ao luxo de enfrentá-los. Ele não acreditava que houvesse qualquer guilda ou poder que pudesse se dar ao luxo de desperdiçar tantos recursos e mão de obra para batalhar continuamente com ele na cidade da Folha Vermelha. Depois de falar, Xifeng desligou a ligação. Irmão Feng, o que aconteceu? Blackie podia sentir a raiva de Xifeng pela conversa que ele tinha acabado de ter. Nada demais, era só alguém tentando me roubar. Xifeng balançou a cabeça, casualmente descrevendo o submundo como um bandido. É melhor pensarmos em uma maneira de obter informações daquele NPC idoso. Ok. Blackie assentiu, concordando. Embora Xifeng falasse levianamente, Blackie sabia que o assunto não era tão simples quanto Xifeng descreveu. Blackie interiormente se odiava por não ser de nenhuma ajuda para Xifeng. Se ele pudesse se tornar mais poderoso, ele poderia ser de ajuda para Xifeng no futuro. Na verdade, Blackie não estava sozinho nessa linha de pensamento. Neve Solitária também detectou a anormalidade no tom de Xifeng, e ele similarmente se odiou por ser tão fraco e indefeso. Preciso trabalhar mais para melhorar minha técnica e força. No mínimo, não posso continuar sendo um peso morto para o irmão Feng. De repente, os dois tiveram um desejo intenso de aumentar sua própria força. Enquanto isso, depois que Xifeng desligou na cara dele, Lobo do Sul imediatamente contatou os escalões superiores do submundo. Lobo do Sul, como está indo a questão sobre o item de classificação épica? Jovem mestre Feng, eu já tentei o meu melhor, mas aquele pirralho e Feng ainda se recusou. Ele também menosprezou o submundo, nos dizendo para ir até ele se tivéssemos habilidade. Ele é realmente um sujeito interessante. Não é de se espantar que Neve esteja prestando atenção nele. Faz muito tempo que não encontro uma pessoa tão arrogante.
Já que ele rejeitou minhas boas intenções, deixe-o desaparecer do domínio de Deus. Eu lhe darei autoridade para mobilizar todo o submundo na cidade do Rio Branco. Então, rapidamente, traga-me aquele item. Sim, esse subordinado certamente terá sucesso. Após o término da ligação, Lobo do Sul soltou um suspiro de alívio. Ouvindo o tom daquela pessoa, ela definitivamente estava com raiva. Caso contrário, aquela pessoa não teria lhe dado autoridade para mobilizar toda a força do submundo na cidade do Rio Branco apenas para lidar com um único Efeng. E Efeng, vamos ver por quanto tempo você continua agindo livremente. Muito em breve, eu vou mostrar que tipo de lugar o inferno realmente é. Só de pensar em Chifeng foi o suficiente para fazer a barriga de Lobo do Sul se encher de raiva. No entanto, quando ele pensou em como poderia operar todo o poder do submundo na região da cidade do Rio Branco, ele não conseguiu evitar sua excitação. Embora o submundo tivesse uma contagem de membros muito baixa, todos e cada um deles eram especialistas de elite. Alguns eram até mesmo os escalões superiores das principais guildas. Se ele reunisse todos os membros dentro da região de cidade do Rio Branco, o poder total poderia até superar o de uma guilda de terceira categoria na cidade do Rio Branco. Ser capaz de mobilizar tal poder, só de pensar nisso, lhe dava uma sensação revigorante. Além disso, a maioria dos membros do submundo eram jogadores que trilhavam o caminho da escuridão. O que eles mais amavam era assassinato, e eles eram os melhores em lidar com jogadores independentes como Chifeng. Enquanto isso, enquanto o Lobo do Sul pensava em maneiras de lidar com Chifeng, a própria pessoa estava tendo uma conversa com um NPC chamado Faust, ainda que unilateral. Segundo o entendimento de Chifeng, Faust era um velho estranho. Embora Faust fosse um velho estranho, ele também era um personagem lendário. Ele já foi conhecido como Dominador Elemental. Durante sua juventude, Faust matou um dragão poderoso e até selou o Grande Rei Demônio. Um Grande Rei Demônio era o equivalente humano de uma classe de nível 5. Além disso, Faust já foi professor do Imperador do Império do Dragão Negro. Havia rumores de que Faust já havia lutado contra um deus e sobrevivido ao encontro. No entanto, quando ele atingiu a idade de 100 anos, ele de repente começou a vagar por todo o domínio de Deus. Agora mesmo, Faust já era um velho monstro que ultrapassava a idade de 300 anos. Quanto ao quão poderoso Faust era agora, Chifeng não conseguia discernir isso corretamente. Em suma, a força de Faust era imensamente profunda. Portanto, era extremamente difícil começar uma conversa com Faust. A primeira condição para isso era ter força suficiente para atrair a atenção de Faust. A segunda condição era ter uma comida deliciosa. Somente quando ambas as condições fossem cumpridas, Faust daria uma missão rara chamada Delicioso Peixe Dourado. Quando essa missão fosse concluída, seria possível obter uma recompensa. Na realidade, mostrar força suficiente para Faust era uma tarefa simples. Para fazer isso, era necessário apenas causar mais de 100 pontos de dano ao peixe dourado. No entanto, era um desafio extremamente difícil para jogadores abaixo do nível 20 causar mais de 100 pontos de dano. No mínimo, era necessário estar no nível 20 e possuir um conjunto completo de equipamentos de conjunto bronze e uma arma de ferro misterioso para causar tal dano. Além disso, antes de mostrar sua força, era necessário iniciar uma conversa com Faust. Na superfície, Faust parecia não notar os jogadores, na realidade, ele secretamente prestava atenção. No entanto, quando Chifeng estava prestes a informar Black e Neve Solitária sobre essas condições, os dois começaram a xingar Faust. No entanto, isso também poderia atrair a atenção de Faust. Depois de atrair a atenção de Faust, a tarefa restante de Chifeng era causar dano ao peixe dourado. Esses peixes dourados de nível 20 atualmente nadavam dentro do rio prateado brilhante suspenso no ar. O rio estava a cerca de 25 a 30 metros acima do solo, tornando impossível para qualquer classe corpo a corpo normal atacar os peixes dourados. Além disso, os peixes dourados tinham escamas tão duras quanto diamantes, e era quase impossível para jogadores abaixo do nível 20 causar a eles mais de 100 pontos de dano em um único ataque. O peixe dourado também possuía uma resistência mágica muito alta, reduzindo o dano mágico que recebia em 40%. Além disso, o peixe dourado nadava em velocidades excepcionalmente rápidas no rio prateado, tornando-o extremamente difícil de ser atingido. Como resultado, muitos jogadores não ganharam nada, apesar de terem encontrado o Vale do Rio Estrela. Uma coisa que diferenciava muito o domínio de Deus de outros jogos de realidade virtual era que, no domínio de Deus, havia muitos encontros fortuitos disponíveis no campo. Esses encontros podiam permitir que um jogador alcançasse fama e poder da noite para o dia, e Chifeng já tinha visto muitos exemplos assim antes. No entanto, embora houvesse muitos encontros fortuitos disponíveis no domínio de Deus, encontrar um não necessariamente garantia nenhuma colheita. Se alguém poderia obter algo de tal encontro dependia de suas habilidades. Black, Neve Solitária, vocês dois peguem isso. Chifeng pegou 2 granadas de gelo básicas de sua bolsa, passando-as para os dois.
Anteriormente, para obter a chama do Diabo Azul Gelo, ele usou muitas granadas de gelo que ele estocou. Agora, havia menos de 20 restantes, e elas não eram o suficiente para lidar com todos os peixes dourados no Rio Prateado. Os efeitos dessas granadas de gelo não são muito poderosos? Essas são ferramentas divinas para matar jogadores e farmar. Se pudéssemos usá-las sem limites, então nossa velocidade de nivelamento seria absolutamente desafiadora. Blackie disse, chocado, depois de dar uma olhada na introdução das granadas de gelo. Imagine se eles usassem essas granadas de gelo para atacar grupos de monstros de nível 30. Eles poderiam até subir de nível uma vez a cada minuto. Naquela época, o que a união marcial representaria para eles? Só a supressão de nível seria o suficiente para oprimi-los até a morte. Seria fantástico se pudéssemos obter mais desses. No futuro, se jogadores com intenção de nos matar nos cercarem, não precisaríamos nem usar uma única habilidade para lidar com eles. Só de jogar uma dúzia dessas granadas de gelo, eles definitivamente cairiam mortos. No entanto, com efeitos tão bons quanto esses, imagino que esses itens devem ser extremamente raros e preciosos. Lamentou Neve Solitária. De fato. Sem mencionar usá-los para matar jogadores e farmar, apenas ter algumas dessas ferramentas de massacre como salva-vidas seria bom o suficiente. Quanto mais Blackie olhava para granadas de gelo em sua mão, mais ele não conseguia suportar se separar dela. Com este item em mãos, ele poderia usá-lo para salvar sua vida nos momentos mais cruciais. Xifeng apenas revelou um sorriso diante das reações dos dois. Ele pegou outra granadas de gelo para si mesmo, virando-se para olhar o peixe dourado no rio suspenso, dizendo: "Pare de conversar. Em um momento, vou contar até 3, e todos nós vamos jogar nossas granadas de gelo no peixe dourado juntos." Blackie e Neve Solitária olharam para as granadas de gelo em suas mãos, com relutância nos olhos. Irmão Feng, usar as granadas de gelo para lidar com esses peixes dourado é um desperdício demais. Os peixes dourado têm 100.000 de HP cada. Os 200 pontos de dano dessas granadas de gelo não farão nenhuma diferença. Além disso, esses itens podem ser usados em um momento crucial para salvar nossas vidas. Usá-los agora é simplesmente um desperdício. Isso mesmo, líder. Blackie e Neve Solitária tentaram persuadir Xifeng. Suas ações agora eram simplesmente as de um perdulário. Xifeng ficou pasmo e sem palavras diante da persuasão dos dois. Anteriormente, ele usou essas granadas de gelo para chegar ao nível 9. Só use-as com facilidade. Ainda tenho muitas delas em minha posse. Mais tarde, darei a cada membro do grupo 30 dessas granadas de gelo. Xifeng disse com uma risada. Blackie e Neve Solitária ficaram imediatamente chocados, até mesmo pensando que tinham ouvido errado. Uma granada de gelo era um item tão precioso, ainda assim, Xifeng planejava dar a cada um deles 30 no futuro? Isso era simplesmente loucura. No futuro, se eles encontrassem aqueles bastardos da União Marcial, com as granadas de gelo em mãos, eles não poderiam massacrá-los completamente? Com a garantia de Xifeng, os dois seguiram as instruções de Xifeng, jogando suas granadas de gelo no peixe dourado suspenso no ar. As granadas de gelo explodiram no meio do rio prateado. Embora os peixes dourado fossem adeptos da esquiva, o raio de explosão das granadas de gelo era extremamente amplo. Alguns dos peixes dourado que não conseguiram escapar congelaram imediatamente, com danos de mais de 100 pontos aparecendo acima de suas cabeças. Faust, sentado suspenso no ar, acariciou sua barba branca. Ele assentiu com a cabeça, dizendo: "Nada mal. Parece que vocês têm alguma habilidade para realmente causar algum dano a esses peixes dourados. Estimado Lord Faust, estamos aqui apenas para pegar alguns peixes dourados para cozinhar. Esperamos que nossas ações brutais não o tenham perturbado." Xifeng agiu cortesmente ao dizer: "Eu não pensei que vocês estariam interessados em cozinhar esses peixes dourados." Quando Faust ouviu a palavra cozinhar, um flash imediatamente apareceu em seus olhos. "Já que vocês querem pegar os peixes dourados, eu me pergunto se vocês podem me ajudar a pegar alguns vivos também. Minha força é muito forte, e eu simplesmente matarei esses peixes dourados se eu não tomar cuidado. Esse dilema me deixou sem escolha a não ser pescar lentamente aqui." "Isso." Xifeng disse com uma expressão hesitante. "Relaxe, não vou maltratar todos vocês. Contanto que vocês consigam uma quantidade satisfatória de peixes dourados para mim, posso trocar alguns itens por eles. Que tal?" Faust casualmente acenou com a mão e, imediatamente, dezenas de itens com aparências agradáveis apareceram e flutuaram no ar. Cada um desses itens era extremamente valioso. Além disso, além da introdução do item, a quantidade de peixe dourado necessária para negociar pelo item também era exibida. "Irmão Feng, olha. Isso é um cajado de nível 15 classificado como prata secreta. Isso é uma túnica de mago classificada como ferro misterioso. Isso é uma armadura de pano classificada como ouro fino.
Blacky babou instantaneamente ao ver esses itens. Neve Solitária também descobriu um machado de 2 mãos de nível 15, ouro fino, e seus olhos brilharam ao ver a arma. Além disso, os atributos da arma eram simplesmente alucinantes. Se ele equipasse aquela arma, seu poder de ataque aumentaria instantaneamente várias vezes. Ele poderia se livrar de um tanque do mesmo nível com apenas 2 ou 3 ataques. No entanto, entre os muitos itens, um item com um brilho laranja fraco atraiu a atenção de Xifeng. Esse era o efeito brilhante encontrado apenas em itens de classificação lendária. Um item de classificação lendária? Xifeng ficou chocado. Anteriormente, ele só tinha ouvido falar de jogadores obtendo um item épico no máximo do Vale do Rio Estrela. Xifeng até duvidou da confiabilidade da informação. Agora, no entanto, parecia que a informação era de fato verdadeira. A raridade de um item lendário era várias dezenas de vezes maior do que a de um item épico. Se um item lendário já estivesse presente entre as recompensas, não seria estranho que houvesse um item épico também. Na vida anterior de Xifeng, mesmo depois de atingir o nível 200 e se tornar um rei da espada de alto nível, ele não possuía um único item de classificação lendária. Para Xifeng, um item de classificação lendária era apenas um sonho passageiro. Apenas os pouquíssimos especialistas de nível 4 possuíam um ou dois itens lendários. Era óbvio quão raro um item lendário era. Enquanto isso, esses jogadores que possuíam um ou dois itens lendários, mesmo que estivessem apenas no pico do nível 4, sua proeza de batalha não seria mais fraca do que a de um jogador nível 5 que não possuía nenhum item lendário. Era aparente o quanto um item lendário fornecia uma melhoria na força de um jogador. Xifeng não pensou que, nesta vida, ele testemunharia um item de classificação lendária. Esta situação não era diferente de um sonho. Não foi só Xifeng que descobriu o item de classificação lendária. Até Blacky e Neve Solitária notaram, pois o brilho laranja que o item emitia era simplesmente chamativo demais. Irmão Feng, não estou sonhando, certo? Esse é um item de classificação lendária, certo? Blacky beliscou suas próprias bochechas, dizendo. Enquanto isso, Neve Solitária estava sem palavras de excitação. Ele continuou batendo nos ombros de Blacky enquanto apontava para o item lendário. Vocês não estão alucinando. Esse é realmente um item de classificação lendária. Também é algo que eu encontrei por acaso. No entanto, esse item é inútil para mim. Embora seja possível obter esse item se você quiser, não será tão fácil. Faust acariciou sua barba enquanto dizia com autossatisfação. Ele se sentiu extremamente satisfeito com as expressões chocadas de Xifeng e dos outros. Nesse momento, Xifeng se acalmou. Embora um item lendário estivesse bem diante de seus olhos, obtê-lo era uma questão totalmente diferente. Quanto a roubar o item de Faust, isso não seria diferente de suicídio. Eles só podiam seguir as regras para obtê-lo. Xifeng então clicou para ver a introdução do item lendário. Sopro Sagrado do Dragão Celestial, classificação lendária fragmentada. Fim dos capítulos 151 ao 153. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!